Na verdade, todos nós somos pecadores e nós não podemos entender a mensagem do Evangelho sem compreender que no homem não há uma justiça própria. E jamais esse homem é capaz de salvar a si mesmo, porque ele nunca vai escapar nessa vida dessa corrupção, dessa natureza pecaminosa que existe nele. Como é que Deus, sendo justo, sendo santo, ele pode nos justificar sendo nós pecadores? Não é verdade? Porque se Deus é santo e plenamente santo, então a Bíblia vai nos dizer claramente que ele precisa punir o pecado. E ele puniu o pecado. E pune o pecado. Ninguém vai escapar de Deus. Ninguém vai escapar do Senhor. De uma maneira ou de outra, o nosso pecado tem que ser punido. O meu pecado, o seu pecado, o pecado de Adão e Eva, todos os homens que são pecadores, eles vão ser punidos. E a pergunta é: como Deus, sendo justo, pode justificar esse pecador? Ele pode tornar esse pecador livre dessa justiça que requer, que seu pecado requer, né? O pecador, por seu pecado, ele requer de Deus que Deus haja com justiça e o puna. E o salário do pecado é o quê? É a morte, a Bíblia diz. De que, infelizmente, o homem desobedece essa ordem, o homem peca, o homem cai, a morte vem sobre ele, não só no aspecto físico, a morte que nós estamos acostumados a ver no dia a dia, não só no aspecto físico, mas a morte no sentido espiritual. Então, irmãos, o salário do pecado é a morte. O homem é pecador, ele merece essa morte. E agora, se ele merece essa morte, se essa morte tem que vir sobre ele, como Deus, sendo santo e justo, pode agora salvar esse homem sem matá-lo? Porque quem tem que pagar pelos seus pecados é quem? É o homem. Só que como nós vamos pagar pelos nossos pecados se nós temos que morrer? Na verdade, a nossa existência e salvação já é fruto do seu amor. Então, meus queridos irmãos, o Evangelho ele começa por esse ponto. Essa é a pregação do Evangelho, de que nós somos pecadores e que merecemos a morte como juízo de Deus por causa dos nossos pecados. O homem em si, como toda a descendência de Adão já nasce no pecado, então é impossível que nós, por nós mesmos, consigamos essa justiça, essa salvação. Aí o que é que Deus faz? A única maneira de Deus nos salvar e ao mesmo tempo punir o nosso pecado é pela figura do substituto, como nós conhecemos muito bem, o bode expiatório, né? Porque a ideia de que um inocente está recebendo a culpa de outro. E essa é a mensagem do Evangelho. Para se entender o Evangelho, nós precisamos entender a ideia do bode expiatório.
lado.